A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1 é o versículo do verso na porta dessa semana a respeito do penúltimo fruto do Espírito, a mansidão. Em outras palavras, esse versículo ele está explicando o seguinte: olha, se em determinado momento você, numa discussão, numa conversa, aquilo começa a ficar mais acalorado e você utiliza uma palavra branda, calma, suave para discutir aquilo, você pode combater, você pode desviar qualquer indício de uma discussão mais quente, mais calorosa e que possa se tornar uma briga, inclusive. Então, mansidão definitivamente não é algo que caiba no meu currículo. Pode ser até que você pense dessa forma, que a doçura, a suavidade, a tranquilidade não faça parte do seu dia a dia porque você é uma pessoa explosiva, você é uma pessoa que está sempre nervosa, você é uma pessoa que não leva nenhum tipo de discussão para casa, mas muito mais do que apenas palavras doces, suaves, uma atitude tranquila, há uma coisa muito importante por trás dessa palavra mansidão. Ela vai muito além. A mansidão, ela está relacionada à força, à coragem, à obediência e, digo mais, à submissão. Uma submissão voluntária. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do convite que o próprio Jesus ele nos faz no Novo Testamento quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso em função da sua missão como servo do Senhor, como aquele que cumpria em obediência a vontade de Deus o Pai aqui na terra. Ainda que, tendo todas as coisas, possuindo todo o poder, ele não fez uso disso aqui na terra, porque ele estava cumprindo com a missão e servindo a Deus em obediência. Ele não promoveu a si mesmo buscando glória e honra, apesar de Deus Pai ter dado a ele todas essas coisas. A mansidão de Jesus é muito clara no episódio em que ele está ali na cruz. E pessoas olham para ele e dizem: se você é o próprio Deus, desce dessa cruz. Você tem poder para isso, não tem? E naquele momento, me colocando no lugar de Jesus e me colocando no lugar dele, olhando para o meu dia, olhando assim para as minhas situações de hoje, eu não conseguiria agir com a mansidão que ele agiu. Porque ele poderia ter, sabe, chutado o pau da barraca, falado: é mesmo, eu sou Deus, vou descer daqui, vou acabar com todo mundo. Que isso, vocês me crucificando, eu só fazendo o bem. Mas não, ele não agiu com prepotência, pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Outro episódio muito marcante na vida de Jesus a respeito da mansidão é quando Pedro, um de seus discípulos, ali na ânsia de defender o seu mestre, ele corta a orelha de um soldado. Mas em nenhum momento nós vemos Jesus sendo ríspido pela atitude de Pedro. Pelo contrário, ele, com toda a sua calma, com a sua mansidão, com sua sabedoria, ele restaura a orelha daquele soldado. A Bíblia também relata que Moisés foi um homem manso, mas aí você pode pensar assim como eu, né? Como um homem pode ser manso se ele era pesado no falar? Se ele, ao descer do monte e ver o povo pecando ali, ele jogou aquelas tábuas da lei, os 10 mandamentos, e quebrou aquelas tábuas, né? Ele bateu o cajado na rocha. Como que pode um homem ser considerado manso se ele tinha esse tipo de atitude, às vezes irada? E é justamente por conta do que falamos no início. Muito mais do que palavras doces e suaves, a mansidão, ela está relacionada a um compromisso e um relacionamento profundo de submissão ao Senhor, de fazer a vontade dele, de cumprir com a vontade dele, ainda que você tenha razão ou autoridade para exercer algo diferente. Moisés, ele tinha autoridade. Tinha sido dada autoridade e liderança para ele estar à frente daquele povo. Mas ele não usava disso, ele não usava dessa autoridade para vindicar sua posição. Ele era submisso ao Senhor.
Ele sabia ouvir ao Senhor e ele sabia cumprir a vontade do Senhor. Mas Jesus é a figura perfeita da mansidão, porque assim como ele foi levado cativo para o matadouro como um cordeiro, né? E aí a gente tem a figura realmente, o cordeiro manso, tranquilo. Ele foi levado ali mudo, sem falar, sem abrir a sua boca. Ao mesmo tempo que nós temos essa figura do cordeiro, nós vemos Jesus ressuscitando como o leão da tribo de Judá. Então, são duas coisas muito diferentes, mas que estão muito relacionadas, porque ser manso também é ser forte, é ser firme, é ser obediente, é estar submisso à vontade de Deus. Por isso, fica essa palavra para você durante essa semana, que você possa tentar buscar, praticar da melhor maneira possível. Quando você pensar em colocar a sua razão à frente das coisas, evite isso. Use da sabedoria. Se coloque ali numa posição de: Jesus, se você estivesse aqui no meu lugar, como você agiria? Como você responderia a esse tipo de questão? Como você trataria? Como você falaria? E quando começarmos a praticar dessa forma, coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. Quando de fato estamos dispostos a desviar a fúria, desviar as brigas, desviar a desavença, nós estamos também cumprindo e praticando o fruto do Espírito dentro de nós. Muitas vezes achamos que agir pela nossa razão é o certo, quando na verdade o certo é muito mais difícil do que pensamos. Mas não se esqueça que muitas vezes aquilo que parece ser certo aos nossos olhos não é. O nosso coração ele é enganoso. Os nossos caminhos muitas vezes são escolhidos de forma errada. Por isso, escolha fazer a vontade de Deus, tá bom? Um grande beijo e tenha uma ótima semana na presença de Deus.